Bom dia, meus queridos alunos. Olá, turminha. Vocês estão todos bem? Estão acompanhando a aula da tia, corrigindo nossa atividade, lembrando que nós estamos finalizando o nosso livro, né? Então, durante essas aulas, nós estaremos finalizando o nosso livro. E eu espero que vocês tenham corrigido as atividades, respondi tudo direitinho, a atividade do livro, esteja com a atividade tudo certo, ok, corrigida. E hoje nós vamos falar sobre o Canadá, segunda potência da América. Então, nós estudamos na aula passada falando sobre os Estados Unidos e hoje nós vamos falar sobre o Canadá. É a segunda potência da América. Então, meus amores, olha aí o nosso mapa. Canadá, alguns territórios, algumas cidades que fica na América do Norte, né? Nós vimos que a América é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o Canadá fica na América do Norte, juntamente aí vizinho aos Estados Unidos. Então, a extensão territorial, o Canadá é o segundo maior país do mundo. As principais províncias e território, o Canadá é composto por 10 províncias, 3 territórios, aberto, Colômbia Britânica, e alguns desses países aqui, mostrando aí algumas dessas cidades do Canadá. Nós temos aí a capital do Canadá, localizado no Vale do Rio São Lourenço, milhões de habitantes, né? A capital do Canadá, localizada no Vale do Rio Lourenço. Nós temos as características naturais. Quais são as características naturais, meu amor? Nós vimos que tem o clima cortado ao norte pelo Círculo Polar Ártico, clima subpolar, queda de neve grande parte do ano. E a vegetação é tundra. Então, aí está bem resumido. As características naturais. Então, ó, o clima é o quê? Cortado ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Que tipo de clima? Clima subpolar. E a vegetação? Vegetação de tundra. Nós já estudamos também sobre esse tipo de vegetação de tundra. Então, essa vegetação do Canadá é a vegetação de tundra. Olha o tipo de vegetação. Tá vendo a vegetação de tundra? Ó. Praticamente neva o ano inteiro. O clima centro é temperado. O clima do centro é temperado. A vegetação floresta de conífera, coberta por gelo nos meses de inverno. Olha a floresta de conífera. Olha, a gente aí no calor aqui do Nordeste, olha a neve no Canadá. E a vegetação é de quê? De floresta de conífera. Nós temos o clima sul temperado, vegetação de padarias. Olha a vegetação de padarias. O modelo da vegetação de padarias. Algumas imagens aí, mostrando para vocês. Algumas imagens da região que compõe aí o Canadá. A maior parte do ano é coberto por neve, né? Os setores da economia. Os setores da economia, nós temos a pesca, terras improdutivas, que é a tundra. Nós temos as florestas de coníferas, policultura e a pecuária intensiva. Lembra que a pecuária intensiva é aquela que o gado é criado preso, o gado leiteiro. Cereais e pecuária extensiva. Já é a pecuária extensiva, é aquele gado criado solto. A pecuária de corte. Aí, ó, como eu via para falar para vocês, ó, o vizinho aqui, ó, os Estados Unidos, vizinho ao Canadá.
O setor primário. O setor primário, nós temos o setor primário, setor secundário, riquezas minerais, zinco, ferro, níquel, gás natural, ferro, a prata. As áreas mais industrializadas ficam no sudeste do Canadá, fronteira com os Estados Unidos, na província de Quebec, e indústria de bens de consumo, durável e não durável. A oeste, cidade de Vancouver, e indústria de base, os principais setores do país, metalúrgico e madeiro. As características do Niágara, entre os lagos Erie e Ottawa, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, com quedas de 52 metros de altura, em média. Essas cataratas do Niágara, em nome de origem indígena, que significa trovão de água, e um famoso ponto turístico desse país. Qual o país que nós estamos estudando, meus amores? O Canadá. Os trabalhadores de Nubis fazem uma pausa por construção de iglu. Vocês lembram que essa construção iglu é aquela casinha criada no gelo, casa feita com parede de gelo. Esse povo vive entre o Alasca e ao norte do Canadá e a Groenlândia. Sobrevive principalmente da caça e da pesca e tem longa tradição de sobrevivência em lugares gelados. Então, o Canadá é um país bastante frio. As províncias e as línguas. Nós vimos que Toronto, nós já falamos sobre Toronto, não foi? O território do Canadá, Quebec, e outras partes, que é o Toronto, que é a capital do Canadá, Toronto. A população e etnias, os brancos e descendentes de franceses, principalmente de ingleses, formam a maioria étnica. Uma minoria é constituída por outros grupos europeus, indígenas e esquimós, imigrantes asiáticos. Os ingleses e os franceses, maior parcela da população canadense, que é os ingleses e franceses. Maior parte da população é inglesa e franceses. No entanto, quase 70% da população só fala a língua inglesa e apenas uma minoria se expressa em 2 idiomas. As características sociais, baixo e crescimento vegetativo, escassez de mão de obra, incentivo à migração e elevada expectativa de vida. Então, baixíssimo crescimento vegetativo e elevada expectativa de vida que o Canadá apresenta. Aí são alguns pontos da província. A relação com os Estados Unidos. O Canadá é um parceiro mais importante do norte-americano. E para o Canadá, os Estados Unidos são um parceiro importantes. O NAFTA, que os Estados Unidos faz parte, que nós já estudamos sobre o NAFTA, que é os Estados Unidos, Canadá e o México. Todos esses países aí fazem parte da América do Norte. Em vários ramos, com o extrativismo mineral, existe uma associação entre o capital canadense e o americano, mas em setores como petroquímica, de transporte, automobilística, empresas dos Estados Unidos exercem o controle total em relação ao NAFTA, principalmente esse bloco econômico. A proximidade geográfica também é econômica, o centro de divisórias de vários setores industriais da economia canadense está mais para o centro industrial dos Estados Unidos, ainda o centro financeiro do país norte-americano. Então, meus amores, vocês observem que essa proximidade dos Estados Unidos com o Canadá, ele é bastante significante. Então, é importante tanto os Estados Unidos para o Canadá, como o Canadá para os Estados Unidos. E na próxima aula, nós
voltamos a falar do Canadá e corrigir a nossa atividade da página 213 e a 219. Então, prestando atenção e sempre com o livro em mãos, certo? Um cheiro!